Bem-vindos ao TriCast, o podcast da Tria de Voz. No episódio de hoje, vamos acompanhar a trajetória das radionovelas no Brasil. Mas antes de começar, você sabe o que é uma radionovela? É bem provável que os seus avós ou até bisavós já tenham ouvido esse tipo de programa e se encantado com ele. Esse formato foi muito popular no início do século passado e tem relação com o surgimento do rádio no país. As primeiras emissoras de rádio brasileiras surgiram no início da década de 20 e logo ficaram muito populares, já que a maioria da população era analfabeta naquela época. No começo, o rádio brasileiro ficou muito forte tocando música, apresentando notícias e levando ao público outros programas comuns naquela época. Acontece que, durante a década de 30, o fenômeno das radionovelas começou a se espalhar pelos países da América Latina. A ideia de contar um pedacinho da história por dia e guardar a continuação para o dia seguinte não era nova. Ela tinha surgido muito antes, nos folhetins, aquelas histórias curtas que os jornais publicavam no rodapé das páginas no século XIX. Assim, podemos dizer que os folhetins são os avós da radionovela. A primeira radionovela do Brasil foi ao ar em 5 de junho de 1941. Era uma história cubana, adaptada por Gilberto Martins, chamada Em Busca da Felicidade. Ela foi transmitida pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro às segundas, quartas e sextas, às 10h30 da manhã, e durou 284 capítulos, ficando no ar até maio de 1943. Graças ao sucesso de Em Busca da Felicidade, muitas outras radionovelas foram produzidas a partir da década de 40. Por isso, quando a televisão chegou ao Brasil, em setembro de 1950, a radionovela já era um formato consagrado aqui no país. Ou seja, adaptar essas histórias para a TV era um passo esperado. Tanto que a primeira telenovela, chamada Sua Vida Me Pertence, foi produzida já em 1951. Hoje em dia, na era das mídias digitais, a radionovela ressurgiu como uma excelente opção para contar histórias. Afinal, a ficção em áudio nos permite usar a nossa imaginação para visualizar as histórias que estão sendo contadas. Você já deve ter percebido que existe podcast de tudo que é tipo. Notícias, debates, entrevistas, contação de histórias. E agora começaram a surgir as iniciativas de ficção, com artistas profissionais e com a mesma qualidade de áudio que você encontra em telenovelas, séries de streaming e cinema. E você? Já escutou um podcast de ficção ou acompanhou uma radionovela? Deixe nos comentários sua opinião sobre esse tipo de conteúdo. Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje e até o próximo!